Você já reparou como isso parece uma lei silenciosa da vida? As pessoas mais gentis, mais corretas, mais dispostas a ajudar, são quase sempre as que acabam ficando para trás. São aquelas que dão mais do que recebem, que evitam conflito, que tentam fazer tudo do jeito certo, e mesmo assim são ignoradas, desvalorizadas ou até usadas. E o mais estranho é que isso não parece exceção, parece padrão. Em algum momento, todo mundo já viu isso acontecer, talvez até com você. Aquele colega que sempre ajuda todo mundo no trabalho, cobre turno, resolve problema dos outros, mas quando chega a hora de uma promoção, ele nem é lembrado. Ou então alguém em um relacionamento que entrega tudo, se adapta, cede sempre e acaba sendo tratado como opção, não como prioridade. Ou até aquele amigo que nunca impõe limites, que aceita tudo para manter a paz. E justamente por isso, nunca é levado a sério. A pergunta que começa a surgir é desconfortável. Será que ser bom realmente funciona? Foi exatamente esse tipo de observação que levou Nicolau Maquiavel a uma conclusão que, até hoje, incomoda muita gente. Diferente da maioria dos pensadores que falavam sobre como o mundo deveria ser, ele decidiu olhar para como o mundo realmente funciona, sem romantizar, sem suavizar, sem mentir. E o que ele encontrou não foi bonito. Maquiavel percebeu que as relações humanas não são guiadas primariamente por bondade, justiça ou intenção pura. Elas são guiadas por algo muito mais fundamental: poder. Poder de influenciar, de decidir, de se impor, de não ser descartado. E aqui está o ponto onde tudo começa a virar. Quando uma pessoa é boa o tempo todo, no sentido de sempre ceder, sempre evitar conflito, sempre priorizar o outro, ela se torna previsível. E previsibilidade no jogo social é uma fraqueza, porque quem entende minimamente como as pessoas funcionam, percebe isso rapidamente. Percebe quem não vai reagir, quem não vai impor limite, quem vai aceitar mais do que deveria. E consciente ou inconscientemente, começa a explorar isso. Não é necessariamente maldade consciente. Muitas vezes é comportamento automático. O ser humano testa limites o tempo todo, e quando não encontra nenhum, ele avança. Pense em um ambiente de trabalho. 2 profissionais. Um é extremamente competente, mas quieto, evita confronto, aceita qualquer demanda. O outro talvez nem seja tão bom tecnicamente, mas sabe se posicionar, fala, negocia, se impõe quando necessário. Quem você acha que tende a crescer mais rápido? Não porque o sistema é justo, mas porque o sistema responde à presença, não só à competência. Agora leva isso para relacionamentos. Quando alguém está sempre disponível, sempre concordando, sempre se adaptando, no começo pode parecer ideal. Mas com o tempo algo muda. A percepção de valor começa a cair. Não porque a pessoa deixou de ser boa, mas porque ela deixou de ter peso. Não existe risco de perda. Não existe tensão, não existe limite. E sem isso, não existe respeito verdadeiro. É aqui que muita gente se perde. Porque confunde 2 coisas que parecem iguais, mas são completamente diferentes: ser bom e ser inofensivo. Ser bom é uma escolha consciente. Ser inofensivo é uma incapacidade disfarçada de virtude. E o mundo reage de forma muito diferente a cada um deles. Maquiavel nunca disse que você deve ser cruel, manipulador ou frio o tempo todo. Isso é uma leitura superficial. O que ele mostrou é que, se você não tiver a capacidade de agir com firmeza, quando necessário, sua bondade deixa de ser uma virtude e vira um convite para ser ultrapassado. Existe uma frase implícita em tudo isso que é difícil de engolir. Ninguém respeita aquilo que não precisa temer ou perder. E não estamos falando de medo no sentido de terror ou opressão. Estamos falando de consequência, de saber que existe um limite, que existe um ponto onde você não aceita mais. Sem isso você pode até ser querido, mas dificilmente será respeitado. E respeito, na prática, é o que define como as pessoas vão te tratar quando não há obrigação nenhuma de te tratar bem. Talvez você esteja começando a perceber algo agora. Talvez não seja que o mundo pune pessoas boas. Talvez o mundo apenas não protege quem não se protege. Isso muda tudo. Porque tira você da posição de vítima de um sistema injusto e coloca você na posição de alguém que pode aprender a jogar melhor. E aqui entra a parte mais importante. Você não precisa deixar de ser uma pessoa ética para parar de perder. Mas você precisa parar de ser passivo.
Precisa aprender a dizer não sem culpa. Precisa suportar o desconforto de desagradar. Precisa entender que conflito, quando bem usado, não destrói relações. Ele define limites dentro delas. Pensa em alguém que você respeita de verdade. Dificilmente é alguém que aceita tudo. Normalmente é alguém que tem presença, que sabe se posicionar, que não precisa levantar a voz, mas também não abaixa a cabeça. Esse tipo de pessoa não é temida por ser agressiva. É respeitada por ser firme, e isso é construído. É uma mudança interna, um reposicionamento. Você começa a perceber que agradar todo mundo tem um custo. E esse custo, muitas vezes, é a sua própria relevância, a sua própria autonomia, o seu próprio valor. E aí você entende algo que pouca gente tem coragem de admitir. Ser sempre bom pode ser, na verdade, uma forma de evitar responsabilidade, porque é mais fácil ceder do que sustentar um limite. É mais fácil agradar do que correr o risco de ser rejeitado. Mas esse caminho cobra em silêncio, ao longo do tempo, em forma de frustração, de desvalorização, de sensação de estar sendo deixado para trás, mesmo fazendo tudo certo. E talvez o mais incômodo de tudo seja perceber que ninguém vai corrigir isso por você. O mundo não vai de repente começar a te recompensar só porque você merece. Você precisa ajustar a forma como você se posiciona dentro dele. No fim, a grande virada não é deixar de ser bom. É deixar de ser previsivelmente fraco. É manter seus valores, mas adicionar a eles a capacidade de se impor, de proteger o que é seu, de não aceitar menos do que deveria. Porque aí sim, a sua bondade deixa de ser um ponto fraco e passa a ser uma escolha consciente de alguém que poderia agir de outra forma, mas escolhe não agir. E isso muda completamente a forma como o mundo te enxerga. Então talvez a pergunta certa não seja mais: por que pessoas boas sempre perdem? Talvez a pergunta certa seja: você está sendo bom? Ou só está evitando ser forte? Se você chegou até aqui, alguma coisa provavelmente já começou a incomodar, porque não dá mais para desver. Depois que você entende que o mundo não recompensa automaticamente quem é bom, a pergunta deixa de ser filosófica e vira pessoal. O que você faz com isso? Porque existe um erro muito comum quando as pessoas entram em contato com as ideias de Maquiavel através de O Príncipe. Elas acham que a conclusão é: então eu preciso virar alguém frio, manipulador, quase cruel. Mas isso é uma leitura rasa. Na verdade, Maquiavel não estava ensinando pessoas comuns a serem más. Ele estava ensinando líderes a sobreviverem em um ambiente onde ingenuidade é punida imediatamente. E quando você traz isso para a vida real, para relações sociais, para a carreira, para tudo, o que ele está dizendo é muito mais refinado do que parece. Ele está dizendo que virtude, por si só, não sustenta ninguém. No O Príncipe, existe uma ideia central que passa despercebida por muita gente: a diferença entre parecer e ser. Para Maquiavel não basta ser justo, leal, generoso ou honesto. Você precisa parecer tudo isso, enquanto mantém a capacidade de agir de forma contrária, se a situação exigir. Isso é desconfortável. Muito. Mas é aí que está o núcleo da estratégia. Porque o mundo não é estático. As pessoas não são estáticas. As circunstâncias mudam. E quem só sabe agir de uma forma, inevitavelmente quebra quando o jogo muda. Ele fala de forma quase cirúrgica que um governante não pode ser bom o tempo todo, porque isso o tornaria incapaz de lidar com pessoas que não são boas. Agora para e pensa com calma. Quantas vezes você já tentou resolver uma situação difícil, sendo sempre compreensivo, sempre paciente, sempre correto? E isso só fez com que a outra pessoa avançasse ainda mais? Quantas vezes você evitou um confronto necessário? E isso custou o seu espaço? Quantas vezes você percebeu que estava sendo desrespeitado, mas preferiu deixar para lá para não gerar desconforto? Esse é o ponto exato onde Maquiavel pisaria. Ele diria que você não perdeu porque foi bom. Você perdeu porque não tinha repertório além da bondade. E isso muda completamente a forma de enxergar o problema. Porque agora não se trata de abandonar quem você é. Se trata de expandir quem você é. Existe um conceito implícito em O Príncipe que é brutalmente atual: adaptabilidade estratégica. Maquiavel divide de forma indireta dois perfis: o leão e a raposa. O leão representa força, imposição, poder direto. A raposa representa inteligência, percepção, habilidade de evitar armadilhas. E ele deixa claro: quem depende só de um
perde. O leão sozinho cai em armadilhas. A raposa sozinha não intimida ninguém. Você precisa dos dois. Agora traz isso para sua realidade. Se você só é bom, compreensivo, pacífico, você está operando como alguém que não quer ser o leão, mas muitas vezes também não está sendo a raposa, porque não está percebendo o jogo acontecendo. E aí você fica no pior lugar possível. Nem impõe, nem se protege. É aqui que começa a virada prática. Melhorar dentro da lógica de Maquiavel não é se tornar outra pessoa, é adicionar camadas. A primeira camada é percepção. Você precisa começar a observar as interações com mais frieza. Não no sentido emocional, mas no sentido analítico. Quem respeita você? Quem te interrompe? Quem te procura só quando precisa? Quem some quando você precisa? Esses padrões estão sempre ali, sempre. Mas quem está focado só em ser bom, normalmente ignora. A segunda camada é limite. E aqui muita gente trava, porque impor limite dói, dá ansiedade. Dá medo de perder conexão, aprovação, aceitação. Mas sem limite, você não existe de verdade nas relações. Existe uma versão sua moldada para agradar. E isso não sustenta respeito. Limite não é gritar, não é brigar, não é ser grosseiro. É algo muito mais sutil e muito mais poderoso. É a capacidade de com calma deixar claro. Até aqui tudo bem. Daqui para frente não. E sustentar isso, sem recuar. Sem rir para aliviar, sem pedir desculpa por existir. A terceira camada é consequência. Esse é o ponto onde quase todo mundo falha, porque impor limite sem consequência não é limite. É sugestão. Se alguém ultrapassa você repetidamente e nada acontece, você treinou essa pessoa a continuar. E aqui entra algo que Maquiavel entenderia perfeitamente. As pessoas aprendem muito mais pelo que você permite do que pelo que você diz. Se você diz que não aceita algo, mas aceita na prática, o seu comportamento real vence o seu discurso. Sempre. Agora, uma parte mais delicada de tudo isso. Você não pode aplicar essa lógica de forma burra, porque aí sim você vira o estereótipo que as pessoas criticam quando falam de Maquiavel, alguém frio, calculista, artificial. E isso também perde. O segredo está no equilíbrio. Você continua sendo alguém ético, alguém que valoriza a conexão. Alguém que não quer passar por cima dos outros, mas agora você também é alguém que não aceita ser passado por cima. Percebe a diferença? Você deixa de ser reativo e passa a ser seletivo. Você não tenta controlar tudo, mas também não se abandona dentro das situações. E talvez o mais importante, você entende que respeito não vem da sua intenção, vem da sua postura. No fundo, o que Maquiavel está ensinando não é maldade, é responsabilidade sobre o próprio posicionamento. É entender que o mundo não vai se adaptar à sua pureza, mas você pode se adaptar ao mundo, sem perder quem você é. E isso exige maturidade, porque exige que você aceite uma verdade simples e dura. Nem todo mundo merece acesso total a você. Nem todo mundo merece sua compreensão infinita. Nem todo mundo merece sua versão mais gentil. E tudo bem. Porque quando você começa a selecionar onde investe sua energia, sua atenção, sua abertura, algo muda. As pessoas começam a perceber, não porque você virou outra pessoa, mas porque agora existe algo ali que antes não existia. Peso, presença e limite. E isso, no jogo silencioso das relações humanas, muda tudo. Então, no final, a pergunta deixa de ser sobre Maquiavel e volta a ser sobre você. Você vai continuar sendo alguém que espera que o mundo reconheça sua bondade, ou vai se tornar alguém que entende o jogo e decide, conscientemente, como quer jogar, porque depois que você entende, não dá mais para fingir que não sabe.